Você já se perguntou o que as pessoas bem-sucedidas fazem de diferente? Por que algumas pessoas conseguem manter constância, crescer na carreira, cuidar da saúde, enquanto outras só vivem ciclos de recomeço? Hoje nós iremos conversar sobre o que realmente separa essas pessoas que possuem resultados e de quem só vive na tentativa. E um spoiler, não é nada gigantesco, não é talento, são os hábitos. Muita gente acredita que o sucesso é questão de dom, oportunidade ou sorte. Mas a verdade é quando você estuda a fundo a rotina de pessoas como Angela Duckworth, Kobe Bryant, Oprah, Ray Dalio, você percebe que existe um padrão em todas essas rotinas, que eles são obcecados por consistência. E, Marcela, o que esses hábitos eles têm em comum? Bom, se você pegar qualquer biografia, como por essas que eu dei exemplo para você, né? O Ray Dalio, ele começa o dia com meditação. O Tim Ferriss, ele escreve no diário toda manhã. É uma forma dele tirar tudo que está no pensamento dele e trazer para o papel, uma forma de trazer mais clareza mental. Já a Serena Williams, ela treina mesmo nos dias ruins. É isso que faz ela tornar-se a melhor. Não são todos os dias que ela quer treinar, mas mesmo nos dias que ela não quer, nos dias ruins, nos dias maus, nos dias difíceis, ela está lá, treinando. Além do mais, o Barack Obama, ele treinava antes da Casa Branca acordar. Então, são pessoas que fazem mais do que o previsto. São pessoas que se dedicam, se esforçam todos os dias porque amam, que desejam e que estão em busca da constância. E quando você possui constância, automaticamente você tem resultados. Também tem o Steve Jobs, que perguntava todo dia para ele, se olhando no espelho: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu estaria fazendo o que eu quero fazer? E se você observar, são hábitos diferentes. Cada um possuía um hábito na sua rotina específico para você, para aquilo que desejava, para aquilo que fazia. Uns eram atletas, outros políticos, como Barack Obama, por exemplo. Mas todos esses hábitos, eles possuíam a mesma raiz, que é clareza, repetição e propósito. Eles criaram uma estrutura que vai sustentar eles, mesmo no dia mais difícil, mesmo no dia que eles não querem fazer. E isso é o que falta na maioria das pessoas. Não possui nenhum propósito, não possui nenhuma clareza, porque não tem nenhuma estrutura e nenhum método para poder tornar essa pessoa mais forte, para que ela consiga continuar mesmo no dia que ela não deseja. E quem fala muito sobre isso é o James, que é o autor do livro Hábitos Atômicos, que os hábitos, eles moldam a nossa identidade. E o inverso também é verdade. Então, você vai agir sim de acordo com a pessoa que você acredita ser. Se você acredita ser que você é uma pessoa preguiçosa, pode ter certeza que você vai agir como uma. Mas se você acordar cedo, se você tem os seus hábitos, nossa, você não vai agir como uma pessoa derrotada, como uma pessoa preguiçosa. Pelo contrário, você vai se sentir motivada, você vai ter vontade de conquistar as coisas, porque a sua rotina te mantém nesse lugar de não só de animação e muito menos de motivação, porque a motivação não te visita todos os dias. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas é muito mais sobre você ter uma estrutura para te ajudar a chegar cada vez mais perto dos resultados que você deseja. E a verdade é que a maioria das pessoas querem sair desse lugar de prisão que é a desorganização, que é a preguiça, que é a falta de produtividade, que é a procrastinação. E muitas vezes, sim, você quer ser produtiva, mas você vive repetindo para você mesma que você é desorganizada, que você não consegue, que constância não é para você, ou que é muito difícil, que acordar cedo eu até queria, mas eu não quero me esforçar, sabe, Marcela? Então, sim, eu sei, você quer mudar, você deseja ter essa mudança, só que você não constrói uma rotina que te faça lembrar isso diariamente. A rotina, todos os dias, vai estar ali para te incentivar, para te lembrar e relembrar
Quem é a pessoa que você deseja ser? Ou quem você já se tornou? Essas pessoas, as pessoas de sucesso, elas não esperam a motivação aparecer. Elas só confiam no propósito, porque tem um sistema que eles mesmos construíram. Tá, mas eu não sou aquela pessoa que tem bons hábitos, mas eu desejo chegar e atingir esse resultado. Sim, você e a maioria das pessoas quer mudar de uma única vez, quer ficar boa em acordar cedo, em meditar, em ler vários livros por ano. Mas quem tem esse resultado todo, essa pessoa começa pequeno e sendo consistente para atingir esses resultados. Não é sobre você acordar 5 horas da manhã, como um bilionário faz, ou 4:30 da manhã, como atualmente eu tenho feito. Mas é sobre você criar os seus rituais, os seus próprios, com as suas características, porque esses rituais, eles serão seus de autocontrole e clareza. Eles estarão te lembrando todos os dias a pessoa que você deseja ser, a pessoa que você deseja ser e os resultados que você deseja alcançar. Eu comecei a minha mudança com um hábito, que foi até uma indicação na época da neuropsicóloga. Porque assim, minha mãe relatava que eu esquecia muito das coisas que ela pedia. Por exemplo, Marcela, vai jogar o lixo lá fora. Se eu não fosse exatamente no minuto que ela falasse, eu fizesse alguma outra coisa, eu não lembrava mais o que eu tinha que fazer. E eu automaticamente não fazia, e isso dava reclamações. Então era algo que era relatado pela minha mãe. Através disso, essa neuropsicóloga, ela deu a indicação de: Marcela, use o papel e a caneta ao seu favor. E escreva tudo que sua mãe pede, ou quando você precisar ir no mercado, ou as coisas que você precisa fazer, que isso vai dar muito certo. E no começo eu só escrevia aquilo que eu precisava lembrar. E hoje em dia eu escrevo basicamente tudo que eu vou fazer no meu dia. Porque isso me traz foco e faz com que eu aproveite melhor o tempo do meu dia. Eu não fico simplesmente só perdida nos stories ou no Instagram. Não, eu tenho horário para começar a estar aqui gravando, tendo bons conteúdos para vocês, mas eu também tenho o meu momento de tranquilidade, o meu momento de leitura, o meu momento de meditar, de treinar, tudo tem horários para facilitar a minha vida, diminuir a ansiedade, diminuir o estresse e ter clareza no que eu vou fazer e principalmente no propósito que eu estou ali destinada a ter. Só que observem, toda a rotina que eu tenho hoje começou com um único hábito, que foi a escrita. Começar a escrever o que eu precisava fazer, o que era urgente. Depois, aquilo se tornou algo que eu faço todos os dias, que é escrever as coisas que eu preciso realizar no meu dia. E eu fui encaixando uma coisa de cada vez depois que eu me tornava boa naquilo. Eu fui encaixando a leitura conforme as coisas iam andando, eu encaixei o treino, a alimentação, o sono. Então, não foi de uma única vez, foi por camadas. Digamos que foi por etapas. E quando eu fiz uma coisa de cada vez, eu entendi como funcionava aquele processo, e eu sempre repito isso aqui no canal, é que você vai começar um hábito, e há muitas pessoas tentam esse hábito por 2 semanas, e às vezes não consegue, às vezes deixa pelo meio do caminho e desiste. E fala assim: ah, Marcela, eu tentei, e eu vi que não é pra mim. Ah, eu tentei escrever numa planner, mas eu acho que não é pra mim. Quantas vezes você tentou? Por quanto tempo você tentou? 2 semanas? Fala sério. Atualmente, tem 11 anos que eu sigo bons hábitos. E isso não significa que eu tenho uma rotina engessada, que a minha rotina de hoje é a mesma de que começou há 11 anos atrás. Não, foi por etapas e por camadas. E conforme o lugar mudava, a fase da vida mudava, os objetivos e os hábitos também, não tem problema nisso. Agora, ruim é quando você faz uma rotina, vê que dá certo, só que vai passando o tempo, ela não está funcionando mais. E você tem receio de abandonar aquele hábito ou de trocar aquele hábito e você sofre com isso. Aí sim tá um problema. Agora, quando você entende que é por camadas, uma coisa sendo implementada por vez, você vai ver que dificilmente você vai largar de mão e dificilmente isso não vai transbordar em você. Pelo contrário, quando você tem uma rotina que funciona, que é consistente, que é uma estrutura
que te impulsiona a ser uma pessoa melhor, isso transborda em você e você quer isso para outras pessoas. Você conversa sobre isso com outras pessoas. E a beleza da rotina é essa, entender que existem dias e dias, mas que quando você tem bons hábitos, com certeza você vai atingir bons resultados. Pensando nisso tudo, foi que eu comecei a desenvolver uma estrutura, um método que hoje eu chamo de método vida. E se você quer conhecer mais o método vida, conhecer o Saudavelmente, que é um projeto que nasceu de dentro da minha própria vida, utilizando das minhas dificuldades na época em manter uma rotina, em ter uma rotina, em diminuir a ansiedade e o estresse, e aprendendo a ter os hábitos como os meus aliados, os bons hábitos no caso, foi que toda essa história surgiu, o método vida, o Saudavelmente, o grupo de ouro. Se você, assim como outras 500 mulheres, querem ter a vida transformada e quer ficar boa em uma leitura, em treinar mais, eu te aconselho a clicar no link que está na descrição. E lá vai pedir basicamente só o seu e-mail e logo em seguida você vai entrar nesse grupo do WhatsApp. Lá eu entrego ouro, eu te dou dicas que eu não dou aqui nem no YouTube, nem no Instagram, mas lá é onde realmente mora o ouro, onde eu trago dicas preciosas para vocês. E eu te espero lá, porque com certeza se você tá aqui nesse canal, você quer dar um passo a mais e ser uma pessoa mais produtiva, que tenha resultados cada vez melhores. Tem um livro que se chama As 14 Leis do Sucesso, que foi um livro que me impactou muito. Inclusive, foi ele que me impulsionou a criar esse canal no YouTube. Eu vou deixar a fotinha dele aqui para vocês procurarem, lerem. Eu não vou dar nem spoiler, mas é um livro assim... tá na minha lista do top 5 livros que eu já li. Muito, muito, muito bom. E através desse livro... eu via um pouco sobre essas pessoas que eram obcecadas em constância, onde elas chegaram, e eu desejo ter resultados cada vez melhores por conta da constância, andar com pessoas que tenham os mesmos hábitos que eu ou que já possuem um resultado que eu desejo conquistar. Isso é muito bom, o ambiente influencia e a leitura também tem esse poder, porque quando você lê e observa talvez uma biografia de alguém, isso te impulsiona a chegar mais perto de onde você deseja. E utilize essas dicas, assista podcasts que essas pessoas vão te impulsionar a ser uma pessoa melhor, assista canais de pessoas que são pessoas que performam muito, porque assim você vai se sentindo cada vez motivada a pensar nessa estrutura para você, a começar a gastar mais tempo nisso, para que você deslanche e seja uma pessoa incrivelmente incrível. E se você quer mais conteúdos como esse, sobre produtividade, sobre hábitos, se tem algo que eu ainda não falei aqui nesse canal que você deseja, escreve aqui nos comentários. E sabe, você tem alguma pessoa que você admira muito? Por exemplo, Steve Jobs, enfim, Serena Williams, que foi algumas dos que eu citei aqui agora nesse vídeo. Tem alguma pessoa assim que te motiva muito? Se tem, coloca aqui nos comentários também, me fala o porquê pra eu pesquisar sobre essa pessoa, pra eu querer saber o que essa pessoa faz, por que ela te impulsiona, que pra mim, eu gosto sempre de estar aprendendo cada vez mais com vocês que estão aí do outro lado. E é com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!